Bom, a gente vai falar hoje sobre o segundo arcano que está em La Loba, que é o julgamento. O julgamento é o arcano 20 no tarô, e ele, então, segue a lógica do grau 10. Se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo que vocês vão assistir para entender a simbologia do número por trás das cartas, né? Então, o Arcano 20 compartilha o significado simbólico do numeral com o 10 com a roda da fortuna e com os 10 dos arcanos menores, tá? Então, o 10 ele é o quê? Finalização, ele é encerramento, ele é conclusão. E aqui a gente está falando, né, de um fim de uma ordem para o início de uma nova, né? Então, o julgamento, ele é uma carta que vem do 19 e vai para o 21. Quando ele vem do 19, o 19 é o quê? O 19 é o sol, o 19 é a conscientização, né? A apropriação daquilo que sou eu, né? De tudo aquilo que sou eu, de toda a minha identidade, daquilo que eu me reconheço como indivíduo, tá? Então, o sol é sobre isso, essa identificação com o ego. O 20, ele vai trazer à tona questões do seu passado, da sua história, que tornam você quem você é. Não importa o que você tenha tentado fazer com o seu passado, não tem como isso ser excluído da sua vida, né? Ou você deu uma nova forma, ou você elaborou de uma maneira diferente, você simbolizou, não sei o que você fez, mas isso ainda faz parte da sua estrutura psicológica, tá gravado na tua alma, entende? Então, o 20 é o reconhecimento disso. Aqui eu tenho o chamado, né, para o despertar para a sombra, o despertar para aquilo que está oculto, aquilo que estava morto, aquilo que estava esquecido, aquilo que estava reprimido, aquilo que estava em negação, enfim, que estava escondido, né? Aqui no Tarot de Marcella, aqui no Rider-Waite. Então tem um anjo chamando, gritando, fala, meu, olha para isso vai voltar agora para sua consciência para você elaborar de uma nova maneira ou para você recuperar, porque se tem valor psíquico, qualquer coisa que tenha morrido pode ser recuperada, né? Seja um aspecto nosso, seja uma parte da nossa vida, tá? Então, o anjo ele está chamando para uma vocação e é algo que você não tem como ignorar. Você não tem escuta seletiva se você não tiver audiência. Como é o nome? Deficiência auditiva. Você não tem como selecionar o que você vai escutar e o que você não vai escutar. Se passar um avião agora, se minha gata miar agora, vocês vão ouvir junto comigo, entendeu? Meu e-mail fez um barulho aí, vocês vão ouvir, tá na gravação. Então, é uma coisa que não dá para ser ignorada, porque olha só, tipo, olha o som, né? Como vibra e como tira o morto que estava morto, ele volta a viver, né? Ele é convocado. E ele é convocado agora para quê? Para lidar com o que ele fez no passado. Porque o julgamento também é a hora do juízo final, né? Então, se você plantou batata e está esperando colher abóbora, você vai se decepcionar. Agora, se você está esperando aquela batata que você plantou já faz não sei quantos meses, a hora chegou e você vai colher isso que você está esperando, né? Se for da justiça, se realmente tiver verdade nisso. Então, o que estava esquecido haverá de ser lembrado, o que estava escondido haverá de ser revelado, né? O que foi mentido vai ficar muito transparente agora, né? Então a mentira, a calúnia, a confusão agora vai ser alumiada e a gente vai ver o que precisa, vai encarar o que precisa ser encarado. Não tem mais para onde fugir nesse momento. Até porque se a gente quiser chegar no mundo, que é a carta
da sequência, né? Que é o arcano 21, o arcano 21 acabou a jornada. Você acaba a jornada como? De uma maneira inteira, né? O mundo, ele é circular, ele é a Konyukshu, ele é a integração de tudo, luz e sombra, tensão de opostos. Então, o que eu tenho de consciente, mas sabendo que existe muitas partes minhas que são inconscientes, né? Muitos aspectos meus que eu não conheço ainda, que são desconhecidos. E isso também atua e formam quem eu sou. Mas eu recupero memórias, eu assumo desejos, eu assumo coisas que eu tentei mutilar da minha vida, da minha existência. Enfim, o julgamento é o momento em que eu estou entrando em contato com tudo isso que estava dormindo, né? E que agora retorna para que eu encerre uma situação, um ciclo, de uma maneira completa. Aqui não tem pendência, entendeu? Então, quando a gente está falando de retorno no tarô, quando a gente está falando de passado, quando a gente está falando de recuperação, de ressurreição, é o julgamento, né? E a gente, ela vai fazer essa menção lá no na La Loba, claro, né? Ela vai trazer a história da mitologia egípcia, quando Isis vai recuperar as partes do marido que foi mutilado, que foi esquartejado, vai fazer a magia dela e trazer ele de volta para a vida, né? É a ressurreição de Osíris. É o arcano do julgamento. Quando Perséfone é raptada por Hades e retorna depois para fazer a primavera florescer, ela volta do mundo dos mortos, agora o quê? Aliada da própria sombra, e por isso ela é altamente poderosa. Aí a gente tem também esse retorno é o julgamento, entendeu? Aqui no arcano do Tarot em Wonderland, a gente está falando de pagar por aquilo que foi feito, né? Então, o julgamento na história da Alice no País das Maravilhas, ele acontece com a rainha cobrando, mano, quem comeu essa torta? Essa torta é minha, entendeu? Quem vai se responsabilizar por isso agora? Então, a responsabilização também é uma característica do arcano 20, né? Então, é bom você reconhecer o que aconteceu, a verdade dessa situação e como você é responsável por ela, porque você vai ser cobrado por isso, né? Sem anistia. E aí aqui a gente tem o Hermes no tarô mitológico. O Hermes, ele é o mago também, lembra? Então ele é o alquimista, ele tem todas as ferramentas na mão dele para fazer a magia que ele quiser, e nesse momento ele é o guia do submundo. Então, antes das almas penadas chegarem lá no Caronte, elas vão ter que. O Hermes é quem vai guiar elas para o inconsciente, para o reino do Hades, né? Então, o material que não pode ser elaborado nesse momento, ele vai ser reprimido, ele vai para a sombra, enfim, ele vai ficar ali inconsciente por um tempo, até que chegue o momento em que o juízo final bate aí, tipo, agora está na hora da prestação de contas, querida. Então, você vai encarar o que você tentou assumir como uma verdade totalmente diferente. Então, se você andou negando isso aí, se você andou tentando fingir que você não é isso aí, na verdade você agora está na hora de você ver a verdade da situação, né? E as consequências dessa situação. Então, aqui na La Loba, né, a gente tem. Pronto. A gente tem. Vou falar para vocês uma coisa que é não sei se eu já falei, mas enfim, essa carta ela foi desenhada, pensada para ser o mago. Aí quando ela ficou pronta, eu falei, caraca, esse mago tem uma cara de julgamento. E aí eu percebi que era o julgamento, entendeu? Então eu percebi que o mago está dentro do julgamento. O mago arcano 1, grau 1. Então o fim e o início estão altamente interligados. Então, o que é aqui? O que representa o mago? Ela tem aqui a luz do luar, né, que representa o naipe de copas, que representa a água, que representa as emoções, a intuição, o inconsciente, um dos elementos. O segundo elemento é a voz dela, né, que é o elemento ar, que é o naipe de espadas, que é o pensar, o intelectualizar, o raciocinar, o argumentar, o comunicar, verbalizar, expressar, tá? Aí ela tem
os ossos, né, que simbolizam o naipe de ouros, que vai falar sobre recurso material para você fazer acontecer o que você quer, né? É a terra, é a concretização, né? É a frutificação. Aí a gente tem a fogueira, que é o naipe de paus, que simboliza a libido, que simboliza a energia, o axé, o tesão, o impulso e a ação, né? Então, os 4 elementos estão aqui, ela está trabalhando com essas ferramentas para fazer a ressurreição. Então, aqui é o resgate da sua natureza selvagem, a sua natureza que é sua, né? E que foi roubada, que foi mutilada por uma estrutura patriarcal, por uma socialização dentro, né, desses valores patriarcais, enfim, seja lá qual for a sua situação, aqui não é só para mulheres, né? Mas, então, aquilo que te ensinaram que como deveria ser, e você foi se afastando de ser quem você realmente é, aquilo que te ensinaram, o que é desejável, e você foi deixando de lado o que você realmente quer, ou aquilo que te ensinaram que era errado sonhar, né? E na verdade é a sua vocação, é o que você veio aqui fazer, é o que você deseja, né? Então tá aqui o simbolismo do julgamento e por que que o arcano 20 é a loba no tarô das lobas. Deixem aí os comentários de vocês para entender quais são as dúvidas para a gente aprofundar nesse estudo, para a gente trabalhar melhor com essa ferramenta, tá bom? Então, um beijo!